Deputado guineense Manuel Lopes, acusado de tráfico de estupefacientes, foi absolvido pelo tribunal na capital portuguesa. No Porto Internacional de Lisboa, após terem sido encontradas diversas embalagens de cocaína, totalizando 13 kg. O deputado do MADEM G15 arriscava uma pena entre 4 e 12 anos de prisão. No final do julgamento, Manuel Lopes disse que foi alvo de uma cilada política e que tenciona agora regressar à Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, onde o governo pede às autoridades portuguesas a devolução de mais de 300 passaportes recentemente apreendidos no Aeroporto Internacional de Lisboa. As autoridades guineenses reafirmam a legalidade dos documentos. O cidadão que transportava os passaportes na mala é suspeito de liderar uma rede de auxílio à imigração ilegal. Os 353 passaportes guineenses estão ao cuidado das autoridades portuguesas, por suspeita de que iriam ser usados para ajudar à imigração ilegal. Foram apreendidos no aeroporto de Lisboa. O governo da Guiné-Bissau não compreende a ação policial e garante que os documentos são verdadeiros. Os passaportes foram emitidos oficialmente por quem de direito, sob autorização do governo, foram transportados para Portugal sob autorização do governo. Estamos a fazer uso do nosso direito de repor o bom nome do governo no que se refere à operação ocorrida em torno dos nossos passaportes no aeroporto de Lisboa. O volume da embalagem transportada na cabine causou estranheza. No rastreio Schengen, a PSP interceptou um homem de 47 anos e descobriu os passaportes. A quantidade e a forma de transporte levantaram suspeitas. Ainda no aeroporto de Lisboa e depois de analisados alguns passaportes, concluiu-se que são genuínos. No entanto, foram apreendidos e o homem identificado por suposto crime de auxílio à imigração ilegal. O ministro dos Negócios Estrangeiros guineense exige a devolução dos documentos. Portugal já constituímos hoje um advogado para acompanhar o processo de passaportes, pedindo por isso a compreensão das autoridades portuguesas, especialmente do Ministério Público, para a devolução imediata dos passaportes. O voo partiu da Guiné-Bissau e tinha como destino a capital portuguesa. Mas o cidadão identificado no aeroporto de Lisboa disse às autoridades que levava os documentos para Bruxelas a pedido de um alto comissariado. A RTP tentou contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, mas até agora não obteve resposta. Fala, pessoal! Bem-vindos ao Bissau Podcast. Olha só a polêmica que pintou essa semana. Parece que 353 passaportes da Guiné-Bissau foram apreendidos lá em Lisboa, sabe, no aeroporto. Isso foi no dia 20 de maio pela PSP, a Polícia Portuguesa. E, assim, Bissau não gostou nada de como Portugal lidou com isso. Oi. Pois é, a resposta veio rápida, né? O governo guineense, através do ministro dos Negócios Exteriores, o Carlos Pinto Pereira, chamou a imprensa, foi para expressar mesmo formalmente o desagrado. O problema maior parece não foi nem a apreensão em si, mas o jeito que a coisa foi comunicada. Entendi. Então é mais a forma do que o fato, o que Bissau criticou exatamente. Exato. O ponto principal, segundo o ministro, foi a polícia de Portugal ter, divulgado a notícia da apreensão antes mesmo de confirmar se tinha alguma coisa errada de verdade, sabe? A crítica é que essa divulgação meio apressada deu margem para interpretação ruim. Faz sentido. Insinuando que os passaportes podiam ser ilegais, né? É aquela coisa, a percepção, a comunicação ou a falta dela pode inflamar tudo. Sim, transformar algo que podia ser só procedimento em crise, né? Exato, uma crise de confiança entre países amigos. É delicado mesmo. Mas olha, 353 passaportes. É bastante coisa, né? Qual a explicação oficial da Guiné-Bissau para esse volume todo? E que tipo de documento é esse? Então, a versão de Bissau é que são documentos legais, tá? Emitidos oficialmente pelo governo. E tinha um motivo bem específico. Qual? Eram para peregrinos, pessoas que iam para Meca. E o detalhe, não eram passaportes comuns, mas sim passaportes de cortesia. Passaporte de cortesia, como assim? Nunca ouvi falar desse tipo para peregrinação. São documentos por uma finalidade bem pontual, sabe? Nesse caso, a viagem a Meca. A ideia, o ministro explicou isso, era que esses passaportes seriam devolvidos lá pelas autoridades sauditas, direto para Guiné-Bissau.
e aí seriam destruídos depois que os peregrinos voltassem. Tipo um passe temporário mesmo, só para essa viagem religiosa, não para usar em outras viagens. Ah, um processo bem diferente do passaporte normal. Interessante. E o transporte deles até Lisboa? Bissau diz que estava tudo certo. Sim, o governo guineense garante que o transporte foi autorizado e que as autoridades portuguesas foram informadas, sabiam que eram legais e para que serviam. Eles negam totalmente qualquer ligação com coisa ilícita, falsificação. Nada disso. Dizem que foi tudo às claras. Aqui a coisa fica tensa, né? Porque esse Bissau realmente avisou Portugal direitinho sobre a legalidade e o propósito? Por que teve a apreensão? E principalmente, por que a notícia saiu com essa cara de coisa suspeita? É aí que mora o atrito diplomático, né? Precisamente. É o centro da questão toda. O governo guineense sente que o jeito que a informação vazou prejudicou a imagem do país, levantando suspeitas sem fundamento. Por isso, o pedido agora é bem claro, formal. Devolvam os passaportes imediatamente. E imagino que tem uma urgência nisso por causa da peregrinação em si, né? O tempo deve estar correndo. Com certeza. O tempo é crucial. O ministro foi bem enfático. Se o período da peregrinação acabar antes dos passaportes serem devolvidos, eles perdem a validade, perdem o propósito para que foram feitos. Ou seja, a demora pode simplesmente impedir a viagem dessas pessoas. Nossa, então o resumo da ópera é esse impasse diplomático. Guiné-Bissau defendendo a legitimidade, criticando a comunicação portuguesa, e Portugal, bom, ainda precisa responder sobre a devolução e dar a sua versão, né? É uma situação bem delicada. E mostra como um procedimento que podia ser rotina, tipo verificar documentos, pode escalar para uma tensão diplomática séria. Depende muito de como a informação é gerenciada, comunicada entre os países, né? Especialmente quando envolve documento oficial, reputação de um Estado. É verdade. Agora é esperar para ver os próximos capítulos, né? Qual vai ser a resposta de Portugal a essa demanda e a este desagrado de Bissau? Sem dúvida. E além da questão prática da devolução, fica uma reflexão, né? No mundo tão focado em segurança, como achar o equilíbrio entre ter protocolos de controle que são rigorosos, claro, e ao mesmo tempo ter a sensibilidade diplomática para não transformar uma checagem em faísca internacional, principalmente entre países com laços históricos. É uma ótima pergunta para a gente pensar mesmo. Essa história ainda vai dar o que falar. Certeza. Quer acompanhar como isso termina? Então não perde os próximos episódios. Segue o Bissau Podcast na sua plataforma de áudio favorita e entra na conversa lá na nossa comunidade online. Até a próxima!